Dage, quais são as partes envolvidas no processo de uma negociação de dívida, né? Então, assim, vamos pensar junto aqui. Uma coisa que eu falo muito para os meus alunos é sobre a gente conseguir trazer a visão de helicóptero sobre as dívidas. Pensa num helicóptero, né? A polícia está lá procurando um bandido, finge que o bandido é sua dívida, e aí a polícia está no chão. O que ela faz quando está acontecendo uma fuga? Levanta para ter visão de helicóptero e ver os movimentos que estão acontecendo nas ruas, nem tão longe, nem tão perto, né? O helicóptero está olhando de cima para que ele possa conseguir falar, peraí, vamos por aqui, tem uma movimentação estranha ali. Então, eu sempre convido os meus alunos, os meus seguidores a fazerem o seguinte, sai do teu problema agora. É um convite que eu estou te fazendo nesse momento, tá? Sai do teu problema. Pega o teu cérebro e fala assim, ó, eu sei que eu tô endividado, eu sei que eu tô com problema financeiro, mas eu decidi assistir a aula. Então, nesse momento, finge que você é o policial e sai da situação, né? Sai da situação, você é o policial olhando a situação de cima. Por que eu falo que é visão de helicóptero, né? É o que tá aí na tela agora. Existem 3 partes envolvidas num processo de negociação de dívida. Existe o devedor, que é você, a pessoa que está com a dívida. Existe o credor, e eu coloquei barra fiador, e aqui eu digo que talvez uma pessoa que a pessoa pegou, emprestou o nome para você, melhor dizendo, então o credor, a pessoa que emprestou o nome para você, então posso colocar aí como fiador, e existe o ambiente. Cada banco, cada tipo de dívida tem uma cultura, tem um tipo de contrato, tem uma legislação, tem um regulamento e todas as regras que vão envolver aquele ambiente de dívida. Então, é diferente você procurar um bandido na chuva e procurar um bandido no sol. É diferente, vai ter diferença sim. Então, assim, é você pensar aqui, na visão de helicóptero, os ambientes são diferentes. Você vai ter lugares mais altos, vai ter lugares mais baixos, vai ter escada, vai ter rampa. Então, assim, é pensar aqui, sempre, olha o que eu tô falando para você, sempre num processo de negociação de dívida, imagina que existe um triângulo e sempre vai existir essas 3 pontas. A pessoa que é o devedor, quem fez a dívida, quem conseguiu um dinheiro ou algum bem através de uma dívida, de um endividamento, o credor barra fiador e na outra ponta o ambiente, que é a cultura onde aquela dívida está inserida. Se é dívida com o banco, se é dívida com a agiota, por quê? Dívida não é tudo igual. As dívidas são diferentes e elas têm características diferentes. Porque a pessoa que tem dívidas, ela tende a julgar que a situação dela, eu estou endividado, ponto. Não é assim, eu estou endividado. Tem pessoas que vão ter dívidas de todos os tipos, dos 4 tipos. Tem pessoas que vão ter dívida só com banco. Tem pessoas que vão ter dívida só de cartão de crédito. Tem gente que só tem financiamento de carro e casa. Então, existem as situações particulares de cada um. Então, todas as vezes que a gente falar de negociação de dívida, sempre vão ter 3 partes envolvidas: o devedor, o credor e o ambiente que aquela dívida está inserida, com todas as legislações, contratos, cultura e tudo mais que tem a ver com esse ambiente. Lembrando que o ambiente de cada dívida é diferente, porque dívida de cartão é diferente de dívida de financiamento, de carro, de casa é diferente de dívida com a agiota e assim sucessivamente. Para que você comece a se fazer a segunda pergunta que eu vou trazer aqui para você agora, tá? Qual dessas 3 pontas, qual desses 3 que eu acabei de citar estão totalmente no seu controle? Responde para mim. Você tem controle sobre o seu credor? Sobre o seu fiador? Você tem controle sobre o ambiente daquela dívida? Você tem controle sobre as regras de legislação bancária? Você tem controle sobre as regulações do Banco Central? Quais desses 3 pontos você tem total controle? A resposta dessa pergunta, que certamente deve ter desafiado você, é você pensar que você não tem controle sobre o credor. Você não tem controle sobre o banco, mas você tem controle sobre você. Talvez você olha hoje para a tua situação e acredita que você não tem total controle de você mesmo. Você não tem controle sobre tudo, mas você tem total controle das suas ações. Poderia falar que isso é autorresponsabilidade? Poderia falar que isso é autorresponsabilidade, mas isso vai muito além do que essas definições. É você pensar assim, eu não controlo se vão me dizer sim ou não, mas eu consigo controlar o que se eu vou lá pedir um sim ou um não.
Eu consigo saber, eu consigo controlar a minha ação. E se hoje você olha para a tua vida, olha para como você tem dirigido a tua vida financeira e você fala assim, eu não controlo o meu dinheiro. Não é sobre isso que nós estamos falando aqui. O que eu estou te dizendo é que, apesar de não estar sentindo isso agora, de não ver que isso é real dentro de você, você tem sim total controle sobre as suas decisões, sobre as suas ações. Então, você, como adulto, como um pai de família, como uma mãe de família, ou como uma pessoa solteira, mas que tem seus compromissos, suas responsabilidades, diante de um processo, estou com dívida, esse posicionamento de, olha, eu não tenho como controlar o que o Itaú vai me dizer, eu não tenho como controlar se o cartão da Renner vai parcelar ou não, mas eu tenho como controlar o que eu vou fazer e quais são as decisões que eu vou tomar.